Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, do tema Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Graças a Deus. Boa noite a todos. Do livro Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Contrastes. Hoje quero lhes falar sobre contrastes. Que contraste maior pode haver entre luz e treva? A noite, trevas? E se elas, como poder-se-ia ver, e sem elas, como poder-se-ia ver a luz das estrelas, da lua? E o que dizer da importância da escuridão para acalmar seus espíritos, abençoar seus sonos com a tranquilidade que envolve a todos, com a calma que se encontra durante a noite? Após a treva, vem a luz do dia em que todas as cores resplandecem. Como poderiam ser apreciadas as flores, borboletas de tantas cores? Como poderíamos ver o contraste das águas verdes ou azuis e as espumas do mar? Que grandiosidade nas cachoeiras! E o que dizer dos peixes? Tudo na natureza é contraste. O contraste dos sentimentos, ódio e amor. A hora é de se observar o quanto maior ódio pode causar e o quanto o amor pode elevar. Tristeza e alegria. A todos é dada a escolha. De uma situação triste, que fórmula encontrar para ver o seu contraste? A alegria? A alegria pode ser até extraída do sofrimento quando ele induz a uma reflexão, a busca do verdadeiro sentido da vida. No momento, na Terra, o sofrimento é um veículo para a compreensão da verdadeira doutrina, do porquê de cada um estar nesse planeta. O contraste entre o ser e o não ser. Ser digno, ser capaz, ser feliz, ser alegre, ser bondoso, ser fiel, ser caridoso. E não ser nada disso. A quem cabe isso? Exclusivamente a cada um. E suas mãos, ou melhor, em seus corações e mentes, está a decisão da mudança. A saúde e a doença. Pensem no que cada um pode ser capaz de se ajudar. Com fé, paciência na espera do tempo certo para a cura, essa se dará. A diferença entre a prece e a revolta
pode ser imediatamente distinguida por vocês mesmos. E não ser nada disso. A quem cabe isso? Exclusivamente a cada um. Em suas mãos, ou melhor, em seus corações e mentes, está a decisão da mudança, a saúde e a doença. Pensem no que cada um pode ser capaz de se ajudar. Com fé, paciência, na espera do tempo certo para a cura, essa se dará. A diferença entre a prece e a revolta pode ser imediatamente distinguida por vocês mesmos. Pensem sempre no outro lado de cada coisa. O errado e o certo, o igual e o desigual. Tudo é o mesmo, tudo pode ser transformado. Sobre conduta, não se preocupem com o que os outros irmãos possam julgar. O melhor julgamento é o de si próprio. Livre-arbítrio, entendam-no. Respeitem suas vontades e a vontade do alto. Sua vontade de progredir ou de regredir fará com que seu caminho seja trilhado com dignidade ou com consequências que só atingirão a cada um. Isto que estou lhes falando não deve ser interpretado como castigo, sermão ou ameaça. Não. O que lhes digo é que a escolha é de cada um. Novamente, o contraste entre o que escolher. O que esperamos de cada um é que suas escolhas sejam sempre acertadas para a felicidade pessoal e o engrandecimento espiritual. A força que aqui emana e as lições e ensinamentos que são passados só poderão ajudá-los na escolha acertada. Fiquem na paz de Nosso Senhor, Boníssimo, da Virgem Maria e da proteção dos mestres e de São Francisco de Assis. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Senhor, Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nos colocamos diante de vós, nós, teus filhos, com nossos corações aflitos, cheios de dúvidas, cheios de dores, buscando o alento, buscando a força e a proteção. Te pedimos, Pai, que compreenda nossas fraquezas, que compreenda nossas imperfeições e que não desista de nós. Que continue sempre nos envolvendo com seu amor, com sua paz, com sua luz, para que tenhamos alguma chance de nos modificarmos e buscarmos novos caminhos, buscarmos dessa forma nos tornarmos melhores. Te pedimos, Pai, que olhe por nós e olhe por aqueles que trazemos em nossos corações, nossos familiares, nossos amigos, companheiros de trabalho. Envolva a todos com seu amor, envolva a todos com a sua justiça, envolva a todos com a sua luz, para que todos também possam se sentir acolhidos e protegidos. Te pedimos também, Pai, que envolva os nossos companheiros de jornada, que muitas vezes estão pelas ruas, ou nos hospitais, ou nos presídios, sem esperança em seus corações. Leve até eles, Senhor, seu amor, sua paz, a certeza da tua presença, para que também eles possam se sentir motivados a se levantar e caminhar na tua direção. Graças a Deus. Então vamos ter um tempinho aqui para que a gente possa conversar. E a nossa conversa
é sempre em torno do Evangelho do Senhor Jesus. E só para lembrar, contar para vocês que no primeiro horário, quando a passagem do Evangelho que foi lida, foi o capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. E agora, no segundo horário, o Rodrigo abriu o Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. É assim que a espiritualidade fala com a gente. É assim que nosso Pai fala com a gente. E lembrando que esse Evangelho, isso aqui é um código moral. Aqui a gente encontra todas as diretrizes que a gente precisa para nortear a nossa vida. É por isso que quando a gente chegar no mundo espiritual, nós não vamos poder falar assim, eu não sabia, porque está ao alcance de todos. E para lembrar, já que está ao alcance de todos, nós temos um grupo, aliás, nós temos 2 grupos de estudo desse Evangelho. Um grupo que é na terça-feira, às 7 horas, nós estudamos das 7 até mais 8h30, 8h40, por aí. E tem um outro grupo que é na quarta-feira, às 2h da tarde. Então, mais um motivo para não chegar no mundo espiritual e falar assim, eu não sabia. E tem uma passagem no Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Esse capítulo ele vem logo depois do Bem-aventurados aflitos. Kardec, quando ele codificou, quando ele arrumou esse livro, ele não fez somente pela vontade dele, ele foi intuído. A espiritualidade que cercava ele e a espiritualidade que nos cerca, que nos ajuda a tomar, para que a gente tome as decisões mais acertadas, essa mesma espiritualidade ajudou ele a arrumar esses capítulos de maneira que fosse o melhor para nós. Então, tem o capítulo Bem-aventurados aflitos, onde a gente encontra a resposta para tudo que a gente passa. Por que eu sofro? Mas eu sou tão bonzinho, eu pago minhas contas em dia, eu ajudo o meu próximo, sabe? Eu faço tudo que eu posso fazer. E, no entanto, eu sofro tanto. Bem-aventurados aflitos vai mostrar que as causas das aflições, se elas não estão nessa vida, com certeza estão em vidas passadas. Mas que há um motivo justo, há. E aí, logo depois desse capítulo, vem o Cristo Consolador. Que Jesus, quando esteve aqui conosco, ele prometeu que mandaria esse Consolador. E é sobre ele que eu quero conversar com vocês. Talvez não dê tempo, mas numa outra oportunidade a gente continua. Então vem assim, o jugo leve. Eu sempre fiquei intrigada a jugo leve. Eu queria realmente entender, com lógica, o que é isso. E aí vem assim, na passagem evangélica que Mateus anotou, Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí Jesus diz isso, vinde a mim. Sofrer, todos nós sofremos. E há 2000 anos atrás ele disse,
Vinde a mim, siga-me. Há 2000 anos ele vem falando isso com a gente. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente acha que o nosso caminho, quem faz somos nós. Não, eu sou o cara. O caminho é esse. E aí, eu fui procurar por que Jesus se refere, o que quer dizer o jugo? Por que Jesus diz o jugo? Lá na época que Jesus viveu, quando ele esteve aqui conosco, tinha os rabinos, aquelas pessoas que estudavam afinco a lei mosaica, a lei sagrada dos hebreus. E eles sabiam ela de trás para frente e de frente para trás. Era obrigação desses rabinos saberem. E o que quer dizer rabino? Rabino quer dizer mestre, doutor da lei. E eles estabeleciam uma maneira de se comportar dos seus discípulos. A gente, quando vai escolher uma escola para o nosso filho, a gente não coloca em qualquer escola. Atualmente até está sendo assim, a mais barata. Mas quando a gente está realmente preocupado com a educação e podendo, a gente vai procurar conhecer a filosofia que aquela escola vai empregar para o ensino dos nossos filhos. A mesma coisa é a escola rabínica. Ela tinha uma filosofia de vida, aonde o rabino ele estabelecia um código de conduta. E os discípulos daquele rabino seguiam esse código. E esse código dizia tudo. Como ele deveria se comportar, como ele deveria sentar à mesa para fazer as refeições, como ele deveria entrar na sinagoga, como ele deveria orar, tudo. A vida dele, a vida daquele discípulo, era determinada por esse conjunto de normas que o rabino estabelecia. E lá naquela época de Jesus anterior a Jesus, existiam 2 rabinos muito famosos. Eles eram o Shammai e o Hilel. Hilel era avô de um outro rabino chamado Gamaliel. Para a gente poder entender o que eles são, a gente lembra de Paulo. Paulo, que anteriormente tinha sido Saulo, perseguindo os judeus, matando os cristãos. Então, Paulo teve como mestre o rabino Gamaliel, que era muito famoso e ensinou tudo para ele. Paulo matava os cristãos achando que estava certo, porque ele achava que aquilo ali ele estava servindo a Deus. Depois, mais tarde, no caminho de Damasco, quando ele conhece Jesus, ele vê o quanto ele estava errado. Mas ele seguia fielmente o que Gamaliel tinha colocado para ele. E aqui, nessa passagem de Jesus, quando ele diz assim, que nós estamos sofrendo, nós estamos sobrecarregados. Por que nós estamos sobrecarregados? A gente precisa também entender a misericórdia do nosso Pai. Então, eu vou usar um exemplo, acredito que bem fácil de se compreender. Vamos que nós temos uma carga para saldar de 20 quilos, tá? A nossa dívida, para ser saldada, ela pesa 20 quilos. Mas nosso Pai sabe que a gente não vai dar conta disso. Então, ele fala assim, não, metade disso. Depois, a outra metade em outra época. Então, a gente vem com uma carga de 10 quilos.
tá? Porque a gente pode carregar. A gente pode carregar 20, mas ele nos manda para cá com uma carga de 10. Porque ele sabe que 30% a gente vai acrescentar essa carga. São as nossas atitudes, são os nossos desejos, são os nossos comportamentos. Tá? E aí a gente aumenta essa carga e ela passa a pesar 130. Ainda está dentro da nossa possibilidade? Está, porque a gente pode 20. A gente está com 130. A gente está com uma carga a mais. Esse sobrecarregado é essa carga que nós colocamos nas nossas costas. Por isso nosso Pai nos manda com a metade do que a gente tem que saudar, porque Ele sabe que a gente vai arrumar outro tanto. Então, sobrecarregado é exatamente isso. E Ele chama a gente: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. A gente não precisava estar sobrecarregado. E aí, Jesus estabelece, numa outra passagem aqui, do Cristo Consolador, Ele diz que Ele é brando e humilde. O que é brando? Ele diz aqui: aprendei comigo que sou brando e humilde. O que é ser brando? É ter serenidade, é ter equilíbrio, é ter harmonia. Então ele diz isso: eu sou brando. E humilde, por que humilde? Humilde porque ele cumpre fielmente as leis do nosso Pai. Por isso ele veio estar conosco, para mostrar para a gente como essas leis. Então ele dá a receita para a gente, para que essa sobrecarga não nos machuque tanto. Ele nos diz: seja brando, seja humilde. E nós não somos nem brandos, nem humildes. Eu escutei um exemplo numa palestra que eu ouvi sobre essa brandura. O exemplo que usou foi uma pessoa está andando na rua e cai a carteira dela, a carteira de dinheiro dela cai. A gente vê, mas o outro que está passando pega e coloca no bolso. O que a gente faz? A gente voa no pescoço dele e devolve essa carteira que não é sua. Isso, a gente deixou de ser brando. Então deixa ele levar? Não, não deixa ele levar. Também não é assim. Meu amigo, olha só, a carteira daquele moço lá que levou. Você não tem nada a ver com isso. Eu vou levar, ele que fique sem. Aí é problema dele. Mas isso não vai tirar o meu equilíbrio. Eu posso chamar a polícia, eu posso denunciar. Mas eu não posso sair, eu não posso perder a minha brandura. E isso são em todos os momentos da nossa vida. Então, o jugo do nosso Mestre Jesus é esse: é ser brando e ser humilde. E aí nós não vamos ter sobrecarga. Mas se tem o jugo de Jesus, tem o jugo do mundo. E qual é o jugo que vocês acham que a gente segue? De Jesus ou do mundo? Do mundo. Exatamente isso. É o jugo do mundo que a gente segue. Vencer por vencer. Eu primeiro, depois eu de novo. A lei da selva. Farinha pouca, meu perão primeiro. Essas coisas assim, bem do mundo. E o jugo do mundo tem consequências. Ele também tem compensações. Ele nos dá como compensação nos faz ser bem-sucedidos financeiramente, materialmente. Eu compro aquela casa que eu quero, eu tenho aquele iate, aquele avião.
Ele me proporciona poder. Mas isso tudo. E a gente se ilude com isso. A gente luta, a gente morre para ter isso. E isso tudo acaba assim, ó. Num estalar de dedo, pum, acabou. E a minha brandura e a minha humildade, essa vem comigo para sempre. Essa ninguém me tira. Mas ainda assim a gente prefere o jugo do mundo. E aí eu trouxe um livro aqui, tem muito mais coisas para a gente conversar, mas o nosso horário realmente ele é pequenininho. Então tem um livro aqui, esse livro E Jesus Disse, de Terezinha de Oliveira. Esse livro eu uso para fazer o Evangelho no meu lar, e eu usei ele segunda-feira. Então ele diz assim, a passagem evangélica: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Isso é Jesus nos perguntando. Por que a gente chama ele Senhor, Senhor? E a gente não faz nada do que ele nos diz para fazer. E aí vem assim: dizemos reconhecer nele o Mestre Divino e queremos engrandecê-lo com louvores muito, dos quais ele não necessita. No entanto, no nosso dia a dia não o seguimos, não acatamos as suas orientações, continuando a pautar nossos atos pelos ditames do mundo material. Por que agimos assim? O que nos tem tolhido a ação renovadora? O orgulho e o egoísmo. As duas piores chagas da humanidade. Esclarece-nos a doutrina espírita. É o orgulho que não permite convivamos harmoniosamente na vida familiar e social. É o egoísmo. E o egoísmo é que nos impede de sermos tão fraternos e bondosos como poderíamos ser. Sermos fraternos e bondosos, nós podemos. Todos nós podemos. Nós somos filhos da inteligência e da bondade suprema. Ou seja, o DNA dele nós temos. Não somos porque não queremos. Porque nosso orgulho, nosso egoísmo não permite. Nosso amigo Luciano está ali. Já é para avisar que a gente está em cima do horário. Tendo outra oportunidade, a gente vai continuar conversando sobre o Cristo Consolador e essa passagem de Jesus.